Já não sou eu mais que vivo em mim, mas Cristo vive em mim hoje. Se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Aqui é o irmão Gabriel, eu tenho 22 anos de idade e eu tô aqui hoje para gravar um pouco do meu pequeno testemunho, né, sobre o que Jesus fez na minha vida. Eu desde pequeno eu sempre tive um sonho de ser cantor, né? De fazer sucesso, ganhar muito dinheiro, ajudar a minha família. E a música era algo muito importante na minha vida, porque eu meio que a idolatrava, né? De uma forma extremamente absurda, porque aquilo ali era o meu sonho, ninguém podia tocar e eu estava disposto a fazer qualquer coisa para que aquele sonho se realizasse. Com o passar do tempo, no tempo de escola, eu conheci um amigo que jogava bola comigo, que ele tocava um pouco de violão, e um certo dia eu na casa dele, ele resolveu me convidar para fazer uma dupla com ele. E eu falei, por que não, né? E a gente costumava dizer que da dupla ele era o cara bonitão, né, que chamava atenção, e eu era o cara que cantava, né? Então meio que era um marketing ali da nossa dupla. O nome da dupla era Ricardo Lima e Gabriel, e a gente começou a fazer muito barzinho, fazer muito show, muita coisa. E a gente começou a se destacar na região onde a gente morava, na cidade de Sarzedo. Um certo dia a gente fazendo uma festa, né, de aniversário de um parente, chamou a atenção de uma tia minha, que me chamou no canto, mas ele resolveu investir na nossa dupla, empresariar mesmo, né? E a gente resolveu aceitar o convite dela. Ela foi uma pessoa extremamente importante na minha vida, uma das primeiras pessoas, assim, junto com a minha família e com o meu tio, que acreditaram no sonho da dupla e resolveu ajudar a gente. Investiu dinheiro financeiramente, comprou aparelhagem de som e a gente começou a rodar. Perto do ano ali de 2017, quando eu estava para fazer 19 anos de idade, no dia 21 de maio, a gente conseguiu uma realização que era algo impossível para a gente, que era a gravação do nosso primeiro DVD e CD profissional, que a gente não tinha um material de trabalho. E com muito esforço, muita dedicação, a gente conseguiu, através da vida de pessoas que estiveram ali para ajudar a gente, o meu tio, né? A gente conseguiu gravar o nosso primeiro CD e DVD profissional na cidade de Betim. E após a gravação desse DVD e desse CD, a gente começou a fazer shows, começou a se identificar mais com pessoas de alto nível assim, na música, né? Nesse lado artístico e profissional. E no decorrer da minha trajetória e da minha caminhada, até chegar na parte da minha conversão, no ano ali de 2017 para cá, eu mais o meu parceiro, a gente começou a ter alguns atritos em dupla, né? Como toda dupla tem. Às vezes eram opiniões diferentes, que às vezes um não concordava com o outro. E eu já estava me sentindo muito sufocado. E mesmo com o DVD tendo sido gravado, eu meio que queria que terminar a dupla. Quando foi no final do ano de 2017, foi aonde Deus começou a trabalhar na minha vida de uma forma grandemente louca, né, vamos dizer assim, que as coisas começaram a acontecer na minha vida. A minha noiva, hoje vai ser minha futura esposa, eu já tinha conhecido ela naquela época, a gente namorava. Ela era da igreja Assembleia de Deus, aonde nós congregamos hoje, e ela me chamava para estar indo à igreja, para estar indo lá. E eu sempre, às vezes, rejeitando o convite, né? Eu meio que afastei ela um pouquinho da igreja, meio que afastei ela um pouco dos caminhos do Senhor. E no final ali do ano de 2017, o meu parceiro, ele resolveu viajar no final do ano, no mês de dezembro, né? Que é uma data festiva, onde tem Natal e Ano Novo. E resolveu ficar com a família dele na cidade de Guanhães, de Correntinho. E nisso que ele foi viajar, eu fiquei aqui mesmo pela cidade de Sarzedo. A gente estava com os projetos a serem lançados, que era o DVD, o CD, né? E nisso eu peguei e a minha noiva, ela me fez um convite na época. Ela tinha pedido para mim tá indo à igreja dela pelo menos para fazer uma visita. E nisso eu resolvi visitar aquela igrejinha pequenininha, onde tinha aquele pastor carequinha, barrigudinho, as irmãs de coquezinho do ciclo de oração.
Era uma igreja bem apertada, mas verdadeiramente a presença de Deus estava ali. E um certo dia eu chegando naquele culto, eu senti muito impressionado pela forma como os irmãos daquela igreja tinham me recebido, porque eu cresci num berço católico e eu era um católico que não professava a minha fé, né? Não gostava muito de ir à missa, não me simpatizava muito com a doutrina católica. E eu gostava muito de igrejas evangélicas porque eu me simpatizava com louvor, gostava de ouvir o pastor trazer uma palavra, eu gostava muito. Só que eu não queria ter renúncia, não queria largar tudo que eu fazia no mundão para poder servir a Jesus. E um certo dia, a minha noiva ela me fez um convite para estar indo à igreja Assembleia de Deus. E eu cheguei lá e eu todo bagunçado, né, daquele jeitão meu, cantor sertanejo, as pessoas olhando para mim, mas de nenhuma maneira me rejeitaram, pelo contrário, me acolheram muito bem, fui muito bem recepcionado pelos irmãos da igreja. Só que naquele dia o pastor não deixou de ser o pastor da igreja, ele não deixou de pregar a palavra que tinha que ser pregada, porque tinha um visitante, que o menino era cantor, que o menino fazia isso, fazia aquilo. Pelo contrário, Deus usou ele profundamente aquele dia. E por incrível que pareça, a palavra que ele trouxe naquele dia foi uma palavra falando sobre o céu e falando sobre o inferno. E quando ele falava sobre o inferno, eu me arrepiava e ele falava pregando contra o pecado. E eu ficava imaginando, alguém está contando a minha vida para esse pastor, porque não tem cabimento. Tudo que ele fala bate com o que eu estou vivendo hoje no momento, com a minha situação de vida. E ele pregando, e Deus usou ele no decorrer do culto para estar falando comigo que se eu não aceitasse a Cristo, se eu não entregasse a minha vida para Jesus, que Deus tinha uma obra na minha vida, Ele tinha algo a fazer na minha vida, que se eu não me convertesse ao Evangelho do Senhor Jesus, se Jesus arrebatasse a igreja dele naquele momento, se eu viesse a morrer de forma precoce e não aceitasse, não confessasse a Jesus como meu Salvador, a minha alma poderia perecer no inferno. E aquilo mexeu muito comigo em dois sentidos. Primeiro que eu fiquei com muita raiva daquele pastor. Eu falei assim, como que esse gordinho fala pra mim que eu vou ir pro inferno? Ele nem conhece a minha vida, nem sabe quem que eu sou, tal, porque a gente tinha aquele jargão, né? Eu tenho fé em Deus, Deus é um só, Deus ama todo mundo, e não queria renunciar, não queria tomar a minha cruz como Jesus manda a gente tomar, né? Pede para que a gente tome. E num certo dia, ele fez o apelo naquele dia e eu endureci o meu coração e não quis aceitar o Senhor. Só que no segundo domingo eu já fui totalmente despertado para estar indo naquela igreja novamente. Eu creio que foi um mover do Espírito Santo. Chegando naquela igreja, irmãos, é muito de Deus. Olha como é que Deus trabalha nas coisas. Loucas para confundir as sábias. A mesma mensagem que o pastor trouxe parecia que era para falar diretamente comigo. E Deus usou as irmãs do ciclo de oração para poder me entregar coisas de Deus e verdadeiramente faziam sentido na minha vida. E naquele mesma noite eu resolvi endurecer o meu coração novamente, não levantei a mão, não quis confessar a Jesus. Passou o terceiro domingo, foi a mesma coisa, e aí vocês já percebem que é o agir de Deus na minha vida. Só de eu ter ido repetitivamente, eu nunca tinha acontecido isso comigo, já era o próprio Deus trabalhando. Até que chegou no quarto domingo, que uma irmã recebeu uma oportunidade para louvar. E ela cantava aquele louvor. Gente, eu chorava demais, porque eu sentia a presença de Deus pela primeira vez na minha vida. Senti o Espírito Santo falando na minha mente que era um momento de eu renunciar, era um momento de eu vir para a presença de Deus. E eu peguei e comecei a chorar muito ali no cantinho onde eu estava sentado. E eu falei com o Senhor assim, falei, meu Deus, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, me dá uma prova de que é o Senhor que está falando comigo. E quando eu falei isso, foi exatamente de 10 a 15 segundos no máximo. Aquele pastor doidão daquela igreja chegou e me cutucou e falou comigo, jovem, eu tô vindo aqui que o Espírito Santo de Deus mandou eu vir aqui te dar um abraço. E naquele momento eu comecei a chorar muito, porque eu vi que era a mão de Deus na minha vida. E eu vi que verdadeiramente Deus tinha pressa em fazer algo na minha vida. Só que na hora eu fiquei muito confuso, porque como que eu ia abandonar o parceiro, abandonar o empresário, abandonar a popularidade, né? Que eu tinha um nome, que eu zelava por ele, como que eu ia fazer isso tudo? E naquele momento o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração que era para me ter calma, ficar tranquilo, que Deus iria trabalhar na minha vida para a glória de Deus. E eu tomei essa decisão. Resumidamente, eu comecei a caminhar para aquela igreja, eu comecei a frequentar a igreja Assembleia sem a minha família meio que saber, né, meio que escondido, que para eles era um pouco estranho. E
Às vezes, quando a conversão vem na vida da gente, essa conversão é verdadeira, eu costumo dizer que o próprio Espírito Santo, ele trabalha na vida do homem. Ele molda o caráter, ele molda a forma de falar, a forma de se vestir. E nisso eu fui vendo o Espírito Santo trabalhando na minha vida, e o pastor, que é um pai para mim hoje na fé, me discipulando, me dando orientações do que fazer, do que não fazer, eu fui me tornando a pessoa que eu sou hoje. Só que no decorrer do começo da minha conversão, irmãos, eu tinha que arrumar um jeito de terminar minha dupla, eu tinha que arrumar um jeito de falar com a minha tia que estava me empresariando, que eu não ia mais cantar música circular, que eu ia só ficar na igreja, louvar na igreja, se fosse para me gravar um CD, amém, que fosse da vontade de Deus, mas que eu não iria mais fazer nada que não envolvesse o evangelho. Eu ia literalmente abandonar o mundo para servir a Cristo. E nisso eu fiquei meio assim, porque por mais que a gente era dupla e eu estava indo para a presença do Senhor, entregando a minha vida literalmente para Jesus, eu tinha que ter uma renúncia, porque o cristão, ele tem que renunciar mesmo às suas vontades, os seus prazeres, os seus gostos para servir a Jesus, que a gente sabe que servir a Deus não é uma tarefa fácil. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos, e grande e muito aberta, muito ampla é a porta que leva o caminho da perdição, e estreito e apertado é o caminho que leva à salvação. E eu queria andar nesse caminho estreito, por mais que eu iria sofrer, que eu iria ser perseguido, que eu iria ser provado, eu tinha certeza, uma convicção de que o Espírito Santo de Deus estava trabalhando na minha vida. E eu recebi essa mensagem do meu parceiro de duplo, Wesley, e ele falou que era para terminar. Como que eu ia chegar na minha tia e falar com ela, tia, ó, não dá mais, virei crente, tô na igreja, não posso cantar mais, vou abandonar tudo, CD e DVD, tinha que acabar de pagar e eu não sei o que eu ia fazer. E eu no começo, o que eu fiz? Como um bom cristão, eu fui orar para poder Deus me dar sabedoria para poder conversar com ela, para ela poder entender. E eu, não bobo nada, né? Chamei um amigo meu para poder ir na casa dela junto comigo. Eu falei, se vocês me bater lá, né? Pelo menos tem alguém lá para tentar me proteger, alguma coisa do tipo. Eu chamei um amigo meu para estar indo comigo na casa da minha tia. E eu glorifico muito a Deus da forma que Deus trabalhou, porque chegando na casa da minha tia, eu cheguei lá na casa dela para conversar com ela e eu sentei no banco e logo de cara eu virei para ela e falei com ela assim, ô tia, eu tô na igreja. Eu aceitei a Jesus e eu tomei uma decisão na minha vida de que eu não vou cantar mais música circular, não vou cantar mais música sertaneja, eu vou simplesmente fazer a vontade de Deus, seja cantando, seja pregando, eu não sei o que Deus tem na minha vida, mas eu tenho uma plena convicção de que Deus quer fazer algo em mim, através da minha vida, na vida de pessoas. E na hora que eu falei isso, o olho dela encheu d'água, e ela virou para mim e falou comigo assim, Gabriel, hoje de madrugada eu tive um sonho, e nesse sonho, eu sonhei que você estava na igreja, pregando a palavra e falando para mim. E por incrível que pareça, você pregava para mim, tipo, me dando uma lição de moral. E eu ficava brava, que eu falava assim, Gabriel pregando para mim? Logo Gabriel? Que eu era muito doidão, viu, irmãos? Quando eu era do mundão. E ela falou que, na hora, ela acordou o esposo dela e falou, Wilson, eu sei que o Gabriel estava cantando na igreja, isso é meio que impossível. E naquilo eu comecei a chorar também, fiquei emocionado, eu arrepiei todo, porque eu falei, olha como que Deus trabalha, né? Na vida da gente, quando Deus quer que a gente faça a vontade dele, quando os propósitos de Deus têm que ser rápidos na nossa vida. E nisso, ela foi muito compreensiva comigo, em nenhum momento me xingou, me cobrou alguma coisa, ela simplesmente falou assim, ó, vai, é o melhor caminho que você escolheu, vai, e faça aquilo que Deus te mandar fazer. E eu saí dali, irmãos, dando glória para tudo quanto é lado, dando aleluia para tudo quanto é lado, porque era meio que um peso, né? Porque era muita coisa que estava envolvida. E depois disso, eu comecei a fazer a vontade de Deus. Frequentar a igreja mesmo, ir nos cultos, não só dia de domingo, tá? Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quase todo dia eu estava na igreja. Eu estava com muita sede, assim como eu tenho até hoje. Não demorou muito tempo que eu estava na igreja, eu já estava fazendo parte da mocidade da igreja, do conjunto de adolescentes. E meu pastor é um homem de Deus que me ajuda muito até hoje, um pai para mim na fé, eu amo ele demais. E quando eu dei essa notícia para minha família de que eu estava na igreja, muitas pessoas não acreditaram, né? Falaram, não, o Gabriel na igreja? Só que com o decorrer do tempo as pessoas passaram a acreditar por causa do meu testemunho. Eu comecei a mudar demais, gente. Da minha forma de falar mudou. Até a minha forma de andar, ela mudou.
as minhas vestes mudaram, o Espírito Santo literalmente começou a me lapidar de uma forma muito rápida. Eu comecei a fazer parte da mocidade. Quando eu vi, o pastor eu já estava louvando ali com a mocidade, o Espírito Santo trabalhando na minha vida. E depois de 3 meses, mais ou menos 2 a 3 meses na igreja, o pastor me deu a minha primeira oportunidade, porque Deus tinha que fazer um trabalho ali na minha vida para eu poder ganhar uma oportunidade no altar. E a primeira oportunidade que eu tive, eu cantei 3 louvores e, para a glória de Deus, a minha namorada, que hoje é minha noiva, minha futura esposa, firmou literalmente na igreja. Hoje anda ao meu lado, fazendo a obra de Deus junto comigo. E nisso, eu louvei 3 hinos. A minha tia estava lá, se emocionou, o Espírito Santo falou literalmente com ela. E a partir daquele momento eu percebi que o meu lugar era na presença do Senhor. E hoje eu estou aí, fazendo a vontade do Senhor, para a glória dele. Esse vídeo aqui agora, eu posso ver ele daqui 10 anos lá na frente, se Jesus ainda não tiver arrebatado a igreja ou se eu não tiver morrido. Mas eu posso ver ele lá na frente e ver o quão maravilhoso foi Jesus na minha vida, o quão maravilhoso ele está sendo na minha vida. Esse testemunho, porque às vezes a gente dá um documentário assim, fala alguma coisa, tipo já querendo projetar algo lá na frente. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos, promessas que Deus me prometeu e eu creio nelas, e eu sei que precisa de um tempo específico para que elas se cumpram e precisam também de um passo meu, em obediência, para que Deus cumpra as promessas dele na minha vida. E eu sei que esse vídeo que eu estou fazendo hoje é um vídeo que lá na frente eu vou olhar e vou falar assim, Deus ainda está trabalhando na minha vida. Já não sou eu mais que vivo em mim, mas Cristo vive em mim hoje. Se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Crê em Deus, sabe? Ouça a voz do Espírito Santo. Eu não precisei ser forçado a largar uma outra religião. Ninguém me obrigou a fazer nada. Foi simplesmente o Espírito Santo de Deus que trabalhou na minha vida. E eu tô aí, rompendo, né? Como se diz o apóstolo Paulo. Eu ainda não completei a carreira ainda, não guardei a minha fé, mas eu tenho certeza que a partir do momento que eu completar, eu vou saber, eu aguardo ansiosamente pela volta de Cristo. É a minha esperança hoje, é a volta de Jesus, as promessas que Ele fez, que Ele falou, eu estou indo, vou preparar-vos lugar e vou voltar. E a gente está vendo que as profecias estão se cumprindo, a volta de Jesus está muito próxima, então não perca tempo, meu amado. Não vale a pena trocar Jesus por uma foto, não vale a pena trocar Jesus por holofote. Não vale a pena trocar Jesus por nada nesse mundo, meus irmãos. Então, se você hoje ouviu a voz de Deus falar com você, tome uma atitude, entregue a sua vida para Jesus, descanse nele e você vai ver que Ele vai trabalhar na sua vida de forma grandiosa, assim como Ele tem trabalhado na minha vida. Que Deus seja louvado e que a glória seja para Jesus. Fique com Deus.